deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o... Olá, eu me chamo Eronildo Nascimento, estou aqui gravando mais um vídeo para você. E hoje nós vamos abordar lá no livro de Lucas, capítulo 7, o versículo 11, o epígrafe, um filho da viúva de Naim. E o versículo que nós vamos ler é o 11, diz assim: aconteceu poucos dias, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele ia a multidão dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou lá, perto da porta da cidade, eis que ele levava um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão, pois ela e disse: não chores. Vou repetir o 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam parou, e disse: jovem, eu te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apartaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo e correu deles esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinhança. Amém? Este versículo fala de uma mãe que estava desesperada, e ainda de ser uma mãe, ela era viúva porque havia perdido seu marido. E nós vemos aqui que esta viúva, ela tinha o auxílio de Deus por ela, porque Deus é Deus das viúvas. E nós vemos que a situação que ela estava passando e a história que nós estamos abordando naquela época era que a mulher era sustentada pelo seu marido, e caso ele viesse morrer, o seu filho dava continuidade para que pudesse ajudar ela em sua casa. Mas ela, perdendo o seu filho, um grande desespero a tomou, porque ela sabia que agora estava abandonada. Mas Deus não tinha abandonado ela. Nós vemos que nessa história, Deus, ele sempre cuida, como está escrito no Velho Testamento, que Deus é Deus das órfãs e das viúvas, e sempre está com eles. Deus, ele sempre vai surpreender, suprir aquilo que você está precisando. E esse desespero desta mãe, Jesus, ele tomou uma atitude, e veja que ele disse a ela: não chores, porque ele estava dizendo: tenha esperança, porque algo vai acontecer na tua vida. E nós vemos que quando Jesus para aquela multidão e toca o esquife, eu creio que a multidão olhou assim, meio desacreditado. Como é que pode parar o enterro se o jovem já está morto? A esperança, para muitos que vê de fora, não compreende o poder sobrenatural de Deus e aquilo que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Possa ser, mãe, que você que tem o seu filho esteja passando, pai, passando por uma situação difícil e dizendo: tudo acabou. Mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que chega e a última palavra é a dele.
Veja que o caso era de morte e Deus deu a vida àquele jovem novamente. Nós vemos que no texto ele fala que era um enterro de um jovem primogênito, o único filho de uma viúva, e nós vemos que ele fala com o jovem se senta e começa a falar. E nós vemos que no texto a pessoa que escreveu o texto faz questão de dizer que era um defunto. Então, aquela história foi modificada com a ação de Jesus e todos podem ver a vitória daquela mulher. Quem sabe você que está aí está precisando de algo. Eu quero te dizer, tenha fé, Deus ele vai operar na tua vida. Tendo fé e confiança em Deus, nós vamos alcançar muitas coisas. Essa foi mais uma palavra para você. Peço a você que ore e confie em Deus, seja qual for a situação que você esteja vivenciando. Seja ela um leito de enfermidade, sejam filhos nas drogas, na prostituição ou qualquer outro tipo de coisa. Vamos orar e ter fé, porque Deus pode mudar a história. Assim como mudou a história desta viúva, trazendo a alegria novamente para ela e uma esperança de certeza que a sua vida dali para frente seria melhor. Então quem sabe pode ser a sua. Tenha fé, ore, confie no Senhor, porque Ele vai fazer. Essa viúva estava sem esperança, morreu, é o fim, não tem mais o que se fazer, mas com Deus tudo pode mudar. Então vamos confiar em Deus, ter fé que Ele vai operar. Esta foi mais uma palavra e assim agradeço a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.